Súmula Direito do Consumidor, 638 STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 609 STJ. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 608. Aplique-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 602 STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 601 STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. 595 STJ. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno ou consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. 597 STJ. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê ciência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 572 STJ. O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitente de cheque sem fundo, CCF, não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. 563 STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 550 STJ. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. 543 STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 532 STJ. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. 479 STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 477 STJ. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. 412 STJ. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. 404 STJ. É dispensável o aviso de recebimento AR na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. 385 STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 581 STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. 359 STJ. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 323 STJ.
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por até o máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. 302 STJ. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 130 STJ. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. 28 STF. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do correntista. Observação. A culpa concorrente servirá no máximo como fator de atenuação do montante indenizatório. Embora ela esteja descrita na súmula, essa parte foi atualizada não formalmente. Superada. 548 STJ. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. 297 STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 321 STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. 407 STJ. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 356 STJ. É legítima a cobrança de tarifa básica pelos usos dos serviços de telefonia. 285 STJ. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. 286 STJ. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. 322 STJ. Para repetição de indébito nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro.